Olá, seja bem-vindo no resumo da lição da Escola Sabatina desta semana. Nesta semana, nós estávamos na lição número 3, que tem como seu tema Memórias da Graça. E também nessa lição, nós falamos sobre a travessia do povo de Israel ao Rio Jordão, semelhante ao Mar Vermelho. E o seu verso para memorizar dessa semana encontra-se em Josué capítulo 4, versos 23 ao 24, que diz: O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina, diz que Deus fez secar o Rio Jordão. E o povo de Israel atravessou pelo Rio Jordão. E a Bíblia diz que Deus fez isso para que o povo pudesse entender e para que o povo pudesse conhecer a mão e o poder e a grandeza de Deus. Por isso, irmão, é muito importante a cada dia nós reconhecermos o braço de Deus e reconhecermos o poder de Deus e a grandeza que o Senhor tem em nossa vida. Por isso, quero convidar a você a orarmos para entrarmos no estudo da nossa lição. Oremos ao Senhor. Maravilhoso nosso Deus, queremos te agradecer nessa hora da manhã. Queremos pedir que o Senhor Deus possa estar conosco. Cuide de nós, Senhor Deus. Fale conosco por meio de sua palavra e nos instrua, Senhor Deus, de modo que possamos aprender de si, Senhor. E acima de tudo, que tudo quanto nós queremos em nossa vida, Senhor Deus, é te agradecer e também é te louvar, Senhor. Seja conosco e faça compreender a sua lição. Seja com o irmão, com a irmã do outro lado que vai estudando a lição comigo. Capacite, Senhor Deus, de modo que possa ouvir, de modo que possa entender da melhor forma a sua lição. Também comigo, Senhor Deus, e capacite de modo que possa falar segundo a sua vontade. Use-me como instrumento em suas mãos e me inspire, Senhor Deus. São graças a hora que te rendemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, que nós acabamos de orar e falamos com o Senhor. Agora vamos passar para a nossa lição. E também nessa lição, nós falamos sobre as memórias da graça. O que poderiam significar memórias da graça? Memórias da graça são os efeitos que Deus fez na caminhada do povo de Israel, saindo do Egito até a Terra Prometida. E ali nós encontramos muitos atos miraculosos aconteceram ao longo desse percurso. E o povo poderia memorizar todos esses elementos, ou todas essas maravilhas, ou todos esses efeitos. Porque esses efeitos produziram e produzirão fé na vida deles. Por isso que é tão importante que a gente guarde todas as memórias que acontecem, guarde todos os milagres e todos os efeitos que Deus tem feito em nossa vida. E também a lição nos fala sobre algo muito importante. Por mais que o povo de Israel atravessasse o Mar Vermelho e atravessasse o Rio Jordão, a Bíblia diz que esse povo se esqueceu de Deus por 3 dias. A Bíblia também salienta algo tão importante. Nós, como seres humanos, é muito comum a gente esquecer. Esquecemos carteira de identificação, esquecemos o nosso celular, esquecemos de responder mensagens, esquecemos de responder e-mails e até mesmo esquecemos de saudar as outras pessoas. Isso é comum. Mas a Bíblia diz que existe algo fundamental que o ser humano não pode esquecer, que é esquecer a sua parte espiritual. E muitas das vezes nós temos esquecido a nossa parte espiritual, temos esquecido alimentar-nos espiritualmente. E a Bíblia diz que quando nós esquecemos a nossa espiritualidade, nós passaremos por consequências graves à vista de Deus. No entanto, esquecer das nossas necessidades espirituais pode ter consequências bem mais graves do que simplesmente receber uma multa, especialmente porque estamos lidando com o nosso destino eterno. A Bíblia diz que esquecer as nossas necessidades espirituais, isso pode gerar consequências graves na nossa vida. Tão diferente como quando alguém recebe uma multa por ter esquecido uma carteira de identificação em casa quando estava conduzindo, ou seja, sua carteira de habilitação. Mas a Bíblia diz que nós precisamos nos recordar das nossas necessidades espirituais e buscar alimentá-las dia após dia. E também a lição nos fala sobre cruzando o Jordão. A Bíblia nos fala aqui por que Deus pediu aos israelitas que se apressassem de forma especial para o que estava prestes a acontecer. Essa é uma grande pergunta que nós temos que responder. Por que Deus ele fala para o povo se apressar para poder se apresentar diante dele? A Bíblia nos fala que esta foi a primeira vez que a Arca da Aliança é mencionada no livro de Josué. Josué capítulo 3, verso 13. Até então, a Arca havia aparecido no contexto do santuário. Êxodo 40, 21. Na jornada de Israel, do Monte Sinai, Números 10, versos 33. E na tentativa mal sucedida de conquistar Canaã. A arca era o objetivo mais sagrado do santuário israelita e continha 3 objetos:
cada um expressando o relacionamento especial de Israel com Deus. Primeiro, as tábuas dos 10 mandamentos. Segundo, a vara do sumo sacerdote Arão. Terceiro, uma urna contido o maná. A Bíblia nos fala que a Arca da Aliança é um elemento fundamental e também um elemento sagrado diante de Deus e também para com o povo de Israel. E a Bíblia diz que essa Arca da Aliança, ela tinha lá 3 elementos fundamentais, nas quais esses elementos expressavam um relacionamento com Deus e também expressava algo maravilhoso com o Senhor. E aqui nós estamos perante a uma lição fundamental. Irmãos, a Bíblia nos ensina que tudo quanto nós temos em nossa vida deve expressar o amor de Deus. E não só, também nós devemos buscar a cada dia compreender a vontade e o amor do Senhor. E a lição também nos fala sobre algo importante. A conquista seria bem sucedida apenas caso seguisse a vontade e o cronograma de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles poderiam passar, ou seja, eles tinham que passar por enfrentar algumas lutas e batalhas em sua vida. Mas essa batalha poderia ser bem sucedida se eles compreendessem, entendessem e seguissem o cronograma de Deus. Quantas vezes nós, como seres humanos, a gente faz as coisas como bem nós queremos fazer. E quando as coisas não saem bem, nós queremos culpar a Deus. Porque a gente não espera o tempo de Deus. Porque a gente não espera as coisas de Deus. Porque a gente não espera o momento certo de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que nós precisamos esperar o momento e o tempo certo de Deus. Mas muitas das vezes, nós não queremos esperar o tempo de Deus. Queremos que as coisas aconteçam imediatamente. O que é muito perigoso. O povo de Israel, ele estava confiando em si mesmo, que eles poderiam vencer as lutas e poderiam vencer as batalhas. Aí Deus fala para eles que vocês precisam, primeiro, me obedecer, seguir as minhas orientações. E segundo, vocês terão aí a vitória. Então, a vitória virá na nossa vida quando a gente obedece a Deus e quando a gente segue a sua vontade. Só assim a vitória virá em nossa vida. E também a Bíblia diz que as vitórias da nossa vida, elas virão quando a gente se santifica com o Senhor. Muitas das vezes nós enfrentamos lutas enquanto que a gente não está santificado. E quando a gente enfrenta lutas enquanto não estamos santificados, aí é muito difícil a gente alcançar a vitória. Porque a nossa luta não é humana, a nossa luta é espiritual. É contra os demônios, é contra o reino e o poder das trevas. Por isso a lição nos ensina que nós precisamos nos santificar. O Senhor entraria em Canaã à frente dos israelitas como aquele que irá liderar a conquista. Veja, Deus está sempre disposto para entrar em frente da nossa vida, para lutar e para guerrear. Mas para isso nós temos que convidá-lo para as nossas lutas e também nós temos que santificarmos, temos que buscá-lo dia após dia, chamar a Deus para a nossa vida. Aí Deus, ele vem e ele entra em frente da nossa luta e ele luta por nós e ele vence. Lembre-se, irmão, as batalhas que você enfrenta não são suas. Entregue essas batalhas nas mãos de Deus, porque Deus quer lutar por si e ele quer te libertar e, acima de tudo, ele quer te dar o consolo e a paz que você precisa e que você tanto merece. Mas para isso, nós temos que chamar a Jesus para a nossa vida. Temos que chamar a Deus para a nossa vida, para que as nossas lutas não sejam nossas, para que Deus possa lutar por nós. E também a lição nos fala, santifique-se. A palavra santifique-se refere-se a um processo de purificação, semelhante ao que os sacerdotes seguiam antes de começar o seu serviço no santuário. E o povo de Israel realizou antes da revelação de Deus no Sinai. Essa consagração envolve abandonar o pecado e remover todas as impurezas espirituais. Santificar-se refere-se à purificação. E a purificação também refere-se à santificação. E esse processo aconteceu mais uma vez quando o povo foi chamado por Deus para receber a Deus no Monte Sinai. E a Bíblia diz que santificar-se e purificar-se significa abandonar todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade e tudo aquilo que nos afasta e nos separa de Deus. Nós precisamos abandonar essas práticas. E quando a gente nos santifica, abandona todo tipo de pecado, aí a Bíblia diz que Deus é por nós e Ele luta por nós. E Ele fala diariamente conosco. Por isso, nós precisamos nos santificar e abandonar todo o nosso pecado. O Deus das maravilhas. A travessia do Rio Jordão é descrita em Josué capítulo 3, versos 5, que geralmente se refere aos atos poderosos e sobrenaturais de Deus e que mostram que Ele está acima de todas as criaturas. Salmos 71, 18. Mais tarde, os israelitas meditavam sobre esses atos e, como resultado, louvavam o Senhor. Salmos 9, verso 1. E o proclamava entre as nações. Salmos 96, verso 13. Algumas dessas maravilhas foram as pragas do Egito. Êxodo 3, verso 20. A travessia do Mar Vermelho e a direção de Deus no deserto. Salmos 78, versos 12 ao 16. A Bíblia diz que o Deus das maravilhas, ela nos fala claramente a respeito das maravilhas e dos atos miraculosos que Deus fez na caminhada do povo de Israel.
A Bíblia diz que Deus transformou a água em sangue lá no Egito. E também Deus fez deixar cair as 10 pragas no Egito. E não só, também Deus fez com que o Mar Vermelho se dividisse ao meio e a terra pudesse ficar seca. E todos esses atos miraculosos, a Bíblia diz que o povo de Israel, quando sentavam, meditavam nelas e agradeciam e louvavam e davam graças ao Senhor. Veja, irmãos, quando a gente passa por uma experiência com Deus, as experiências que nós passamos com Deus, elas geram fé dentro de nós e nos faz acreditar ainda mais e nos faz confiar cada vez mais em Deus. Por isso, como cristão, nós temos que buscar ter experiências com Deus. E temos que buscar a Deus diariamente. E também temos que buscar estar ao lado do Senhor dia após dia. E buscar entender o Deus que nós adoramos. É muito importante, porque há muitas pessoas que pregam o Deus que eles não conhecem. Há muitas pessoas que falam de Deus, mas nunca passaram por um processo de experiência com Ele. O povo de Israel passou pela experiência com Deus e conhecia claramente a Deus. E nós também somos chamados hoje a ter uma experiência e a conhecer o verdadeiro Deus, a qual nós adoramos. E a lição também nos diz que Deus criou o mundo e Deus não é limitado por sua criação. Para Ele, nada é demasiadamente difícil. Jeremias 32:17. Literalmente, nada é maravilhoso demais. Seu nome e sua natureza são maravilhosos, pois Ele está além da nossa compreensão humana. Deus não está limitado pela sua criação. Deus tem todo o poder para mover e remover. E a Bíblia diz que Deus, Ele pode claramente fazer tudo o que Ele precisa, porque para Ele nada é impossível e nada é difícil. Nosso Deus é tão poderoso que Ele faz tudo quanto Ele precisa, porque Ele tem poder e Ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que a nossa compreensão humana está mais além, ou seja, a nossa compreensão humana não chega a compreender claramente a Deus, porque a nossa compreensão é limitada, enquanto a compreensão de Deus é infinita. Então a Bíblia diz que nós como crentes, nós como criaturas de Deus, precisamos de lembrar das maravilhas e agradecer a Deus. Lembre-se, aonde Deus tem te tirado, lembre-se quantas curas que Deus tem derramado em sua vida e lembre-se quantas coisas boas que as maravilhas que Deus tem feito em sua vida. Lembre-se disso e busque dar graças a Deus. Agradeça a Deus. O ato de a gente acordar e respirar é um ato de maravilha, é um ato miraculoso e nós temos que agradecer a Deus por isso. Em contraste com os deuses das outras nações que não podem salvar, Salmos 96:5, o Deus da Bíblia é um Deus vivo e ativo. Aquele que o segue pode confiar que Ele intervirá em seu favor. A Bíblia diz que Deus que a gente adora é um Deus vivo, um Deus poderoso e todos aqueles que o seguem, esses serão salvos por Ele. Diferente dos outros deuses, que são estátuas, que não falam, que não fazem nada e que não agem. Mas a Bíblia diz que esse Deus que nós adoramos é um Deus vivo. Ele age, Ele faz ações e, acima de tudo, Ele salva. E Ele é tão poderoso. E, acima de tudo, Ele tem poder para fazer todas as coisas. E Ele luta por nós e Ele enfrenta as nossas batalhas. Lembre-se, essa lição também é muito importante. Uma lição que me fala sobre, lembre-se, qual é a importância de a gente lembrar das coisas. Por isso, olha, por que Deus pediu aos israelitas que construísse um memorial? Primeiro, Deus pede ao povo de Israel para construir um memorial para poder se lembrar de Deus. Existem elementos fundamentais que nós encontramos na Bíblia. O propósito daquelas pedras era se tornar um sinal. Deus, quando fala para o povo de Israel para poder atravessar o Rio Jordão, Deus mandou com que o povo pudesse apanhar ali algumas pedrinhas e poderia construir um monumento. E esse monumento era um monumento de modo que o povo e todas as gerações futuras que virão poderiam se recordar de Deus a partir daquele monumento. E eles poderiam entender claramente que Deus é todo-poderoso e lhes salvou. Da onde? Da terra do Egito, também lhes fez atravessar do rio Jordão. E a Bíblia diz que também pode se referir a um símbolo, como um sinal externo de uma realidade mais profunda ou transcendente. Por exemplo, o arco-íris é um sinal da aliança. E também nós encontramos que Deus, quando destruiu o mundo pelo dilúvio, Ele fez uma aliança com Noé. E Ele fez com que Noé pudesse enxergar um arco-íris. E aquele arco-íris era uma aliança que Deus fez com Noé. E também nós encontramos uma outra aliança. O sangue nos batentes e nas vergas das casas de Israel, também chamado de sinal. Também nós encontramos quando o povo estava na terra do Egito, Deus fala para o povo pudesse pintar os umbrais de suas portas com sangue do cordeiro. Então aquele sangue também representava um sinal. E um outro sinal que nós encontramos aqui na Bíblia, um sinal muito significante, é o sábado. O sábado é um sinal da criação e da presença santificadora de Deus em nossa vida, de acordo com Êxodo 31, versos 13. A Bíblia diz que todos esses sinais, eles existem para nos fazer recordar, nos fazer lembrar e nos fazer conhecer a Deus de todas as formas. E a Bíblia também diz que em Josué 4,
O sinal é um memorial, lembrando cada geração posterior do milagre da travessia. O termo traduzido como memorial vem da palavra zakar, lembrar, que indica mais do que ato passivo de recordar algo. Significa lembrar-se e praticar a ação correspondente. Deuteronômios 5, versos 15. Então, não simplesmente lembrar, mas nós também precisamos praticar uma ação a partir daquilo que a gente lembra. Então, as lembranças e as memórias de Deus e os milagres de Deus estão na Bíblia para que a gente lembre do poder, das maravilhas, dos efeitos e dos atos miraculosos que Deus fez para nos libertar da escravidão. E também a Bíblia nos fala de algo. Na época do Antigo Testamento era comum criar memoriais de pedra. Gênesis capítulo 28, verso 18. Deus estabeleceu monumentos que trariam à memória seus grandes atos e desencadeariam respostas significativas. O sinal estaria lá por muito tempo, levando o povo a manter esse milagre do Senhor em sua memória coletiva para sempre. A pergunta que seria feita pelas gerações futuras é bastante significativa, porque é formulada de forma pessoal. O que significa estas pedras? Josué 4, verso 6. Então, essas memórias todas, elas estão lá para que as outras gerações que vêm, para pudessem questionar o que significa isso. E na medida em que elas vão questionando, elas terão resposta, que elas poderão compreender e entender claramente quem é o Deus. Por isso, irmão, nós temos que a cada dia nos lembrar dos atos miraculosos que Deus tem feito em nossa vida. Todos nós passamos por uma experiência por Deus. Todos nós já enxergamos algo que Deus fez na nossa vida. E é muito importante a gente nos lembrar disso, porque isso vai nos fortificar, também vai nos edificar na nossa caminhada com o Senhor, nosso Deus. Por isso, lembre-se que é muito importante a gente conhecer a Deus. E também existe um elemento que nos ajuda a compreender o memorial, ou seja, o lembre-se. Primeiro, é viver fielmente as tradições fundamentais da Bíblia. Então nós precisamos viver as tradições fundamentais da Bíblia. Quando a gente vive isso, a gente se relaciona e a gente se lembra de Deus. O tradicionalismo, que é a religião morta da geração viva, precisamos desenvolver pessoalmente uma fé alicerçada na Bíblia. Ninguém, especialmente nossos antepassados, pode crer por nós. A Bíblia diz que nós então precisamos ter uma fé fundamentada na Bíblia, uma fé inabalável, uma fé que busca estar sempre nos braços do Senhor e uma fé que busca estar sempre nos méritos de Cristo. Esquecimento. É muito triste porque nós temos esquecido de Deus e é muito triste que nós temos esquecido as nossas necessidades e é muito triste que nós temos esquecido nos relacionar com o nosso Criador Deus. Por conta da correria da vida, quando amanhece cada um está no seu lugar de trabalho, quer correr para a vida, quer correr para aquilo e acabamos de esquecer nos conectar e nos relacionar com Deus. Mas a Bíblia diz, busca em primeiro lugar a Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E é lamentável que o povo de Israel, por tantos milagres que Deus havia feito em suas vidas, eles se esqueceram rapidamente de Deus. E também nós, como seres humanos, temos nos esquecido de Deus de uma forma muito rápida. E é muito triste. Nós, irmãos, precisamos buscar a Deus e estarmos cada dia com Ele. Observe a mudança em Josué 4, versos 23. Segundo Josué, as águas do Jordão secaram diante de vocês. Isto é, diante de todos os israelitas que haviam acabado de cruzar o rio. Por outro lado, ele diz que o Mar Vermelho secou diante de nós. Aquele que ainda estava presente desde a primeira geração e que tinha vivenciado o Êxodo. Os 12 eventos vividos por duas gerações diferentes tinham um significado semelhante, o que permitiu à segunda geração, por meio do testemunho de seus pais, descobrir o mesmo significado da travessia do Jordão. Geralmente, consideramos o esquecimento uma característica normal de todos os seres humanos. No entanto, esquecer-se, no sentido espiritual, pode levar a consequências sérias. Aqui a Bíblia diz que o povo de Israel atravessou o rio Jordão e atravessou o Mar Vermelho. Mas a Bíblia diz que não levou muito tempo para eles poderem se esquecer dos milagres e dos feitos que Deus havia feito em sua vida. E a Bíblia diz que esquecer as nossas necessidades espirituais, isso gera consequências graves na nossa vida. Irmãos, quantas vezes você tem lido a Bíblia? Quantas vezes tem orado? Quantas vezes tem buscado a Deus? E quantas vezes você tem clamado ao Senhor? Lembre-se que o nosso esquecer das coisas de Deus, das coisas espirituais, nós entramos em consequências graves em nossa vida. A cada dia nós temos que buscar nos lembrar de Deus. A cada dia nós temos que buscar alimentar a nossa fé.
E a cada dia nós temos que buscar alimentar a nossa espiritualidade. É isso que a Bíblia nos chama. E a cada dia nós temos que buscar reconhecer Deus como nosso Salvador pessoal. E a Bíblia diz que esse povo não levou muito tempo para poder se esquecer das maravilhas e dos feitos que Deus havia feito em sua vida. Lembre-se, irmão, estamos de passagem nesse mundo. Deus tem feito muita coisa por nós. Deus tem nos livrado de tanta coisa. Deus tem nos ajudado de tanta coisa. Mas somos ingratos. Não agradecemos a Deus. Nos esquecemos das maravilhas, das bênçãos que Deus tem feito em nossa vida. Simplesmente nos agradecemos a Deus quando as bênçãos são derramadas em nossa vida. Mas lembre, nós temos que agradecer a Deus em todas as circunstâncias da vida e lembrá-lo em todos os momentos da nossa vida. E em todas as circunstâncias da vida, precisamos lembrar a Deus. Porque é isso que a Bíblia nos chama a fazer. É isso que importa dia após dia da nossa vida. Lembre-se, quantas coisas Deus tem feito em sua vida. Veja em sua vida o que Deus está a fazer hoje. E veja em sua vida o que Deus já não está a fazer. E busque se relacionar com Deus. E busque conhecer a Deus de todo o coração. E lembre-se, se alimentar espiritualmente. Lembre-se de buscar as necessidades espirituais. E lembre-se de estar conectado sempre com o Senhor Deus. Mesmo hoje, se esquecermos manter nossa identidade como um povo que possui um chamado de missão peculiares, teremos que criar ocasiões para renovar nossa memória espiritual individual e coletiva. Um foco de onde viemos, quem somos e qual é o nosso propósito neste mundo. Nós temos que nos lembrar que hoje nós precisamos nos relacionar com Deus, buscar alimentar a nossa parte espiritual, as nossas necessidades espirituais, buscar estar sempre com o nosso Deus. E a Bíblia diz, precisamos ter o foco da vida, perguntando-nos quem somos nós, o que estamos a fazer nesse mundo e aonde nós vamos e de onde nós saímos. Essas são as perguntas de reflexões que nós precisamos ter em nossa vida. Lembre-se que a Bíblia diz, devemos buscar ter relação com Deus e jamais devemos nos esquecer de Deus e jamais precisamos esquecer aquilo que Deus tem feito em nossa vida, além do Jordão. A Bíblia diz que Deus transformou o mar inteiro. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegremos nele. Salmos 66, verso 6. O povo atravessou o rio Jordão em terra seca. E a Bíblia diz que eles se alegraram naquele momento, mas depois se esqueceram. Isso tem acontecido em nossa vida. Nos alegramos agora porque Deus nos deu emprego, mas depois do andar do tempo, nos esquecemos que foi Deus que nos deu emprego. Já não devolvemos o dízimo e nos esquecemos de Deus. E é algo lamentável. Tanto a travessia do Mar Vermelho quanto a do Jordão marcaram uma nova era na história bíblica. E ambas possuem um significado muito importante. O próprio Antigo Testamento liga esses dois eventos e destaca que o significado dele vai além de seus cenários originais. No Salmo 66, o salmista celebrou o ato redentor de Deus em sua vida, referindo-se aos exemplos históricos da travessia do Mar Vermelho e do Jordão. O primeiro, da escravidão à liberdade. Aqui nós vemos que a primeira travessia, que foi do Mar Vermelho para a Terra Prometida, nós encontramos que essa travessia, significado o quê? Representava a libertação da escravidão, que o povo de Israel passava na terra do Egito. E o segundo, da ausência de uma terra fixa para a formação de uma nova nação estabelecida. E a segunda travessia do Jordão representava a saída do deserto para uma terra fixa e formar uma nação. Esses salmos, os exemplos das suas duas travessias, ilustram que o autor estava saindo de um estado de opressão, pobreza, desamparo e humilhação e recebendo segurança, bem-estar, salvação e dignidade. Então, a travessia desses dois mares representa um elemento fundamental na vida do crente. Primeiro, representa aí a travessia do povo de Israel da escravidão para o deserto. E depois também do deserto para a terra prometida, para Canaã, onde que havia lá um lugar que foi preparado por Deus para que eles pudessem formar uma nação e estabelecer aí seu povo. Queridos, nós temos que nos lembrar das maravilhas de Deus. Temos que a cada dia buscar estudar e conhecer a Deus em nossa vida. Lembre-se que não devemos esquecer de nos alimentar espiritualmente. E há muito de nós temos esquecido. Deus nos libertou para que a gente viva de uma forma
feliz, para que viva uma vida agradável aos seus olhos, que vivemos uma vida de busca dia após dia pelo Senhor. Mas nos esquecemos de Deus, pelas necessidades humanas e também pelas preocupações do mundo. Acabamos de esquecer. Lembre que as nossas preocupações nos sufocam. E a lição dessa semana, ela nos ensina de modo que a gente possa desenvolver a fé em Deus, que a gente possa desenvolver uma espiritualidade profunda com o Senhor e, acima de tudo, tenhamos um relacionamento vivo com o Senhor nosso Deus. Por isso, irmão, é muito importante a gente buscar a Deus dia após dia e nos lembrar de tudo que Deus tem feito em nossa vida e não nos esquecer dos sinais que Deus estabeleceu para que a gente possa se lembrar dele e também nos lembrar daquilo que Deus faz em nossa vida. Por isso, querido, é muito importante que a gente se lembre do Senhor. Quero convidar a você a fechar seus olhos e juntos vamos orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer nessa hora, porque o Senhor falou conosco. Muitas das vezes, Senhor Deus, como seres humanos, nos esquecemos do Senhor. Nos esquecemos rapidamente das maravilhas, das bênçãos que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor, por favor, cuide de nós, nos exorta, Senhor Deus, de modo que a gente viva dia após dia nos lembrando do Senhor. Cuide desse irmão, desse irmão e faça, Senhor Deus, se faça presente nas nossas vidas. Que o seu Santo Espírito possa estar conosco para que a gente possa se lembrar do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Essa é a nossa oração. Abençoe-nos em nome de Jesus e amém. Então, irmãos, a nossa lição termina por aqui. Eu quero convidar a você a se fazer presente ao sábado. Temos uma live, pontualmente às 20 ponto. Faça-se presente nessa live porque iremos falar também de algo muito importante para o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Deixe a sua opinião aqui nos comentários com relação à lição dessa semana. Memórias da Graça. Estamos a estudar agora o livro de Josué, o livro que fala sobre lições de fé. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Tchauzinho.